velocidade ou velocity, tá? Velocity control, ou seja, controle de velocidade, que é este daqui, ó, certo? A velocidade é usada para controlar vários parâmetros, de acordo com o quão pesado você toca as notas no seu teclado. Uma aplicação comum do velocity é tornar os sons mais brilhantes e mais altos se você tocar a tecla com mais força. O Subtractor apresenta capacidade de modulação de velocidade muito abrangente. Usando os botões ou knob desta seção, que são esses botões analógicos, você pode controlar quanto os vários parâmetros serão afetados pela velocidade. A quantidade de sensibilidade de velocidade pode ser configurada para valores positivos ou negativos, com a posição central do knob ou botão representando nenhum controle de velocidade, ou seja, 0, tá? Então, estando aqui em 0, como está agora aqui, e aqui, ó, você não atua, não afeta nada, tá certo? Os seguintes parâmetros podem ser controlados pelo velocity ou velocidade. Amp, que é esse primeiro aqui, amp, que seria amplitude de volume, tá? Isso permite que você controle a velocidade do volume geral do som. Se um valor positivo for definido, ou seja, girando esse knob, né, esse botão para o sentido horário, tá? Seria positivo. Negativo, sentido anti-horário. Então, se um valor positivo for definido, o volume aumentará quanto mais você tocar uma tecla. Ou seja, quanto mais você estiver pressionando ela, o valor aumentará, certo? Um valor negativo inverte essa relação, de modo que o volume diminui se você tocar mais na tecla e aumenta se você tocar mais suave na tecla. Se definido como 0, o som será reproduzido em volume constante, ou seja, independente de quão forte ou suave você tocar, ele vai ficar na mesma, tá certo? Agora vamos aqui para o FM, como a gente já viu, né, em outros parâmetros aí do Subtractor. Vamos lá, é a frequência modulada, certo? Isso define o controle de velocidade para o parâmetro FM Amount, ou seja, a quantidade de frequência modulada. Um valor positivo aumentará o valor de FM quanto mais você tocar, ou seja, quanto mais você pressionar na tecla, tá? Valores negativos vai inverter essa relação, diminuindo o valor de FM quanto mais você tocar, tá certo? Agora vamos aqui para o NENV, ou seja, envelope de modulação, tá? Ou modulação de envelope. Isso define o controle de velocidade para o parâmetro quantidade de envelope de modulação, ou seja, o Mode Envelope Amount. Um valor positivo aumentará o valor do envelope quanto mais você pressionar, tocar a tecla. Valores negativos inverte essa relação. Ou seja, quanto mais você tocar na tecla, se for um valor negativo, ele diminuirá o valor do envelope, ok? Agora vamos passar aqui para o phase, que é a fase, né? Isso define o controle de velocidade para o parâmetro de deslocamento de fase. Isso se aplica tanto ao oscilador 1, que é este daqui, quanto ao oscilador 2, que é este daqui. Mas os valores offset relativos são retidos. Offset quer dizer fora de conjunto, tá? Um valor positivo aumentará o deslocamento de fase, quanto mais você tocar nas teclas. Valores negativos inverte essa relação. Ou seja, no negativo, né, girando o botão anti-horário, você diminuirá, né, o deslocamento de fase, quanto mais você pressionar a tecla, tá? Vamos passar aqui para o Frequency 2, ou seja, frequência 2. Isso define o controle de velocidade para o parâmetro de frequência do filtro 2, ou seja, este daqui, ok? Um valor positivo aumentará a frequência do filtro, quanto mais você pressionar, tocar suas teclas, né? Um valor negativo inverte essa relação, então ele diminuirá a frequência do filtro, num valor negativo, ou seja, anti-horário, tá? Agora vamos passar aqui para o F-Envelope, envelope de filtro. Isso define o controle de velocidade para o parâmetro da quantidade de envelope de filtro. Um valor positivo aumentará o valor quanto mais você tocar, pressionar as teclas do teclado. Valores negativos, é claro, vão inverter essa relação, ou seja, no valor positivo,
né, ele aumentará o valor quanto mais você tocar. E o valor negativo, ele diminuirá o valor quanto mais você tocar. Ok? Então vamos passar aqui para o FDEC, que quer dizer decay do filtro, ou seja, o decaimento do filtro. Isso define o controle de velocidade para o parâmetro de decay, de decaimento de envelope de filtro. Um valor positivo aumentará o tempo de decaimento quanto mais você tocar. Valores negativos invertem essa relação, ou seja, no valor negativo diminuirá o tempo de decaimento quanto mais você tocar no teclado, ok? Vamos para o mix, tá? Oscilador mix. Isso define o controle de velocidade para o parâmetro do oscilador mix. Um valor positivo aumentará o volume da mistura do oscilador 2, quanto mais você tocar. Valores negativos invertem essa relação, ou seja, diminuirá o valor da mistura do oscilador 2, que é este daqui, tá? E aqui está o mix, certo? Valores positivos aumentará o valor da mistura do oscilador 2 e valores negativos diminuirá o valor da mistura do oscilador 2 quanto mais você tocar no seu teclado. Ok? Então vamos lá. Agora o A-Attack, amplitude do ataque. Tá? Isso define o controle de velocidade para o parâmetro de amplitude do ataque do envelope, ou seja, Amp Envelope Attack. Um valor positivo aumentará o tempo de ataque quanto mais você tocar. Um valor negativo diminuirá o tempo de ataque quanto mais você tocar em seu teclado MIDI controlador. Ok? Bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre velocidade, velocity, né? Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.